Um lugar de praias lindas, sol e música, um paraíso tropical. Assim é Trinidad e Tobago, no Caribe. Mas esse país de pouco mais de 1 milhão de habitantes também acabou se tornando um grande exportador de soldados para o Estado Islâmico. Entrou no mapa do terrorismo internacional. Os nossos repórteres foram até lá para saber por que isso está acontecendo. Desculpe o lugar comum, mas para descrever essa paisagem só existe uma palavra: paraíso. O país se chama Trinidad e Tobago. Fica no Caribe, colado na Venezuela, perto do Brasil. São duas ilhas principais: Trinidad, a maior e mais urbana, e Tobago, menor e mais bonita. A principal atração é o carnaval de rua, bem animado. Mas nos últimos anos surgiu também uma estranha novidade. Dezenas de jovens têm trocado esse país tão lindo pelas guerras no Oriente Médio. É lá que eles entram para o Estado Islâmico, um grupo ultraviolento que luta a partir do Iraque e da Síria para criar um califado, uma espécie de reino com uma visão intolerante do Islã. Este é um vídeo promocional do Estado Islâmico. Os astros, se é que dá para chamar assim, são 4 jovens de Trinidad e Tobago. As imagens foram feitas em algum lugar do Iraque ou da Síria em 2015. Um dos combatentes é Milton Algernon. Nasceu cristão, se converteu ao islamismo e mudou de nome para Farid Abdullah. Quando eu chamar seu nome e disser atire, você atira quando se sentir à vontade. Nós localizamos um dos irmãos de Milton. Foram dias de negociação, até ele aparecer no meio da noite no nosso hotel, em Porto Espanha, capital de Trinidad e Tobago. Ele só pede para não ter o nome revelado e para que a gente não mostre o rosto dele. Eu também já pensei em me juntar ao Estado Islâmico, mas me falta coragem. Eu sou muçulmano, eu não consigo ver meu irmão como um terrorista, alguém que faria mal para os outros. Para mim, ele é um herói, e ele morreu como um herói. Quem ouve falar nessa história logo se pergunta: por que jovens iriam abandonar um lugar paradisíaco como esse aqui para ir rumo à morte praticamente certa na guerra da Síria? Em busca de respostas, nos subúrbios de Trinidad, encontramos Umar Abdullah, o líder de uma organização chamada Frente Islâmica. O Sr. Abdullah conhece absolutamente todos os cidadãos de Trinidad que aparecem nesse vídeo. Com Milton Algernon, o instrutor de tiro do vídeo, ele chegou a dividir um apartamento. E esse outro homem, ele também conhece há anos. Esse é o Zaid. Ele conhece o Abdul Zaid desde quando o Abdul era criança, que ele ia nos acampamentos de verão que a comunidade muçulmana promovia. No vídeo, Zaid mostra que os 3 filhos pequenos foram com ele para a guerra. Nós estamos no califado, no Estado Islâmico. Umar Abdullah sabe que muitos dos que foram estão mortos, mas ele não gosta de falar assim. Eu prefiro dizer que eles se transformaram em mártires. Por muitos anos, o nome de Umar Abdullah esteve ligado ao islamismo radical. Na época dos atentados de 11 de setembro, ele divulgou uma carta de apoio à Al-Qaeda de Osama Bin Laden e ao Talibã, que na época controlava o Afeganistão. Apoiei mesmo seus ideais, sua ideologia, tudo isso. E mais recentemente andou pensando ele próprio em se juntar ao Estado Islâmico. Isso foi há uns 2 anos. Eu distribuía panfletos de apoio e estava querendo ir. Ele diz que hoje condena a violência, mas tendo apoiado publicamente durante tantos anos, ele não sente culpa pelos vários jovens que ele conhecia terem entrado para o Estado Islâmico. Sim e não. Eles decidiram ir por conta própria. Eu nunca incentivei ninguém diretamente. O islamismo chegou oficialmente a Trinidad e Tobago no século XIX,
trazido por trabalhadores vindos da Índia. Na época, Trinidad e Índia faziam parte do Império Britânico. Foi a partir do século XX que muitos negros daqui também se converteram ao islamismo. Em 1990, uma ala radical desses muçulmanos deu um golpe de Estado em Trinidad. Mas 6 dias e cerca de 20 mortos depois, eles se entregaram. Para o ministro da Justiça, é daí que vem uma forte ligação dos radicais muçulmanos com a bandidagem. Esse islamismo radical acabou funcionando como um disfarce para a criminalidade. Muitos bandidos passaram a usar roupas de muçulmanos para se dizerem fiéis. Faris al-Rawi lidera o combate à conexão Caribe-Estado Islâmico. Se tiver um cidadão nosso no Estado Islâmico, um só que seja, já é demais, porque pode acabar voltando e tendo um efeito negativo aqui. Mas existe bem mais que um. Segundo levantamentos, tanto da diplomacia dos Estados Unidos quanto de pesquisadores daqui do Caribe, são cerca de 130 cidadãos de Trinidad e Tobago que deixaram o país para lutar ao lado do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. É a maior proporção do mundo ocidental. 130 pessoas por uma população total de 1.300.000. Fazendo uma comparação com o Brasil, que tem 190 milhões de habitantes, seria como se 20 mil brasileiros deixassem o país para se juntar ao Estado Islâmico. Os muçulmanos são cerca de 6% em Trinidad e Tobago. A maior parte da população é de cristãos, seguidos dos adeptos do hinduísmo. Apesar de os muçulmanos serem uma minoria, estão muito presentes na política, no comércio e nas ruas quentes de Porto Espanha. É no centro pobre da capital que fica uma mesquita vista como moderada. No portão, o aviso: o Islã é contra roubos, sequestros, drogas, assassinatos, estupros. Se você é a favor, não entre. O imã, líder religioso, explica. Muita gente em Trinidad faz coisas erradas em nome do Islã. Não queremos ser associados a atitudes negativas. A posição central do Islã é de paz. Ele conta que conhece alguns jovens que entraram para o Estado Islâmico. É uma decisão errada. Eu desencorajei as pessoas a irem para lá. Se no centro da capital o Estado Islâmico encontra portas fechadas, numa outra mesquita, na cidade de Rio Claro, no interior de Trinidad, a história é diferente. Essa mesquita aqui, por ela passou um grande número de jovens dessa região que acabaram indo lutar no Estado Islâmico. O imã da mesquita, o líder religioso, aceitou falar com a gente para tentar explicar qual seria essa conexão entre o terrorismo e a mesquita de Rio Claro. A imprensa do mundo todo quer me apresentar como um terrorista de Trinidad. Se as pessoas foram para o Estado Islâmico, elas foram. E não porque foram treinadas aqui. Não treinamos ninguém. Se eles acham que devem ir morar na Síria ou no Iraque, é uma opção. Não posso fazer nada. O imã Nazinho Mohammed sempre foi um crítico aberto dos Estados Unidos e de Israel. E até recebeu uma visita do FBI, a Polícia Federal Americana, quando o então presidente Barack Obama esteve em Trinidad, em 2009. Só me fizeram algumas perguntas e eu respondi. E eu passei a maior parte do tempo falando da vida eterna e das maravilhas de Alá. Agora, o nome do imã está novamente associado ao radicalismo. O senhor tem parentes próximos que foram para o Iraque ou para a Síria? 2 filhas. E elas foram com os maridos? Sim. É mesmo? Netos também? Sim. Do total de cerca de 130 cidadãos em Trinidad que foram, pelo menos 50 são mulheres e crianças. Suas filhas não contaram que iam? Nunca soube. Até que elas chegaram lá e me ligaram. O senhor mantém contato com elas? Não tenho contato direto, só de segunda mão. De repente, um dos seguidores do imã, por trás das câmeras, dá um aviso e ele corrige. Ah, desculpe, é uma filha só. Como o senhor não sabe se tem 1 ou 2 filhas na Síria? Mas é que eu esqueci. Se você me perguntar,
Deixa eu contar. 1, 2... Tenho 2 rapazes e 3 moças. Mas se você me perguntar quantos netos e bisnetos eu tenho, aí eu não sei. Eu não ligo. Você pode não acreditar, mas eu não minto. O que o imã não explicou, mas depois nós apuramos, é que uma das filhas dele realmente se juntou ao Estado Islâmico. E uma segunda está presa, desde agosto passado, na Turquia, junto com mais 7 cidadãos de Trinidad que tentavam cruzar a fronteira para entrar na Síria. O imã Mohammed sempre invoca a religião, mas o ex-ministro da Segurança Nacional enxerga outras motivações para os que viajam. Muitos deles vão para lá como mercenários, não por crenças religiosas. As gangues de criminosos têm um poder enorme em Trinidad e Tobago. A maior riqueza do país é o petróleo, mas o preço tem caído. A desigualdade é brutal. As taxas de homicídio estão entre as mais altas do mundo. Em 2016, segundo os dados oficiais, foram 34 assassinatos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, que também é um país muito violento, o número é mais baixo, 29,1. As gangues são as catalisadoras dos homicídios em Trinidad e muitos dos que já estavam metidos nisso decidiram dar um passo a mais, ir para um outro país e ser mais do que só um membro de uma quadrilha. Com poucos dias no cargo, o presidente americano Donald Trump logo telefonou para o primeiro-ministro de Trinidad, Keith Rowley. Uma surpresa para um país normalmente pouco lembrado. Perguntamos para o atual ministro da Justiça se o terrorismo foi assunto. Conversas entre chefes de Estado não devem ser divulgadas, a não ser que eles autorizem. Trinidad não é um ninho de terroristas. Mas quantos cidadãos de Trinidad o governo reconhece que estão na Síria? O ministro da Justiça diz que só um, chamado Shane Crawford. Na semana passada, o governo americano incluiu Crawford numa relação de terroristas internacionais. Nós fomos atrás da história dele. Aqui fica a casa da mãe do Shane Crawford. A gente falou bastante com ela ao telefone, ela não quer gravar a entrevista, mas aceitou receber a gente nesse bairro aqui próximo da capital, Porto Espanha. Shane já tinha sido preso em 2011, acusado de participar de um grupo de muçulmanos que estaria planejando matar a primeira-ministra. Mas sem provas, todos foram soltos logo depois. Um dia, no final de 2013, segundo a mãe, ele sumiu. Quando finalmente fez contato, já estava na Síria. Tem até vídeo. Aqui ele já estava no Oriente Médio, está nadando no rio Eufrates. Eu vou mergulhar no rio Eufrates e está 1 grau abaixo de zero. Ele não faz contato desde outubro do ano passado. Tem 31 anos. Isso se estiver vivo. Mas a mãe não tem certeza. Já o homem que nós mostramos no começo da reportagem sabe o que aconteceu com o irmão dele, que também foi para o Estado Islâmico. Milton, que depois mudou de nome para Farid, está morto. Ele só avisou quando já estava lá. A família toda apoiou. Meu irmão queria ajudar as pessoas. Ele foi treinado, não era um amador. Ele decidiu ir, mesmo sabendo que nunca voltaria. Ele sempre acreditou em um único Deus, e nós sempre tivemos orgulho dele. Ele diz também que conhece pessoas de Trinidad que ainda estão no Iraque e na Síria, vivas, e explica, na visão dele, como deve ser a luta do muçulmano. Os mais fortes vão para a guerra, os mais fracos lutam com as palavras, e aqueles que não conseguem nem falar, lutam com o coração. As preocupações em Trinidad e Tobago são duas: que mais cidadãos se juntem ao Estado Islâmico e que os que já estão no Oriente Médio voltem para cometer atentados. Em Trinidad mesmo, nos países vizinhos ou até nos Estados Unidos, que ficam só a 3h30 de avião. O governo propõe novas leis mais duras para quem vai e para quem volta, mas elas ainda não estão em vigor. Até lá, a improvável conexão Caribe e Estado Islâmico continua a funcionar.